Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao devocional de HPH de Homem para Homem. Paul Rader, que escreve o devocional da qual vamos compartilhar hoje, na qual a fonte é o devocional para homens da Universidade da Família chamado Na Estrada, comenta que, como a grande maioria das pessoas, pouco lembra do tempo da escola ou da faculdade, mas que algumas declarações desse tempo ficaram indelevelmente gravados na sua memória. Uma delas é uma frase dita por um evangelista e autor de um grande número de livros devocionais, Stanley Jones, que estudou e se formou na mesma faculdade de Paul Rader. Em uma de suas frequentes visitas a essa faculdade, Stanley, ao pregar na capela, falou: "O que quer que prenda a sua atenção, prende você." Fique comigo e nós vamos compartilhar sobre essa frase e sobre esse tema. O que quer que prenda a sua atenção, prende você. Esta foi a frase do evangelista. Ele nunca se esqueceu. Paul Rader nunca se esqueceu dessa frase. Mateus, ele escreve no seu evangelho, no capítulo 22 e 23, o seguinte: "A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas?" Estamos mergulhados em imagens e ideias. Imagens coloridas e cativantes disputam a nossa atenção. Quem as cria ou as expõe estão decididos que aos que a visualizarão não conseguirão ignorá-las. Todos nós nos esforçamos e gastamos uma grande energia, minuto a minuto, para selecionar o que é digno de nossa atenção e o que não é digno. A habilidade de que precisamos é qual delas irá ou não prender a nossa atenção. A questão é que quando estamos na estrada viajando, ou ainda sozinhos em um hotel, ou ainda em um momento de folga, ficamos mais sensíveis às imagens que procuramos evitar em nosso ambiente familiar. Edwin Lewis Cole, em alguns dos seus livros e materiais e cursos no currículo Semiene e Hombridade, nos ensina que uma das coisas mais poderosas de nossa vida é criar uma imagem, mas ainda mais poderosos é destruí-la. Pois para construir uma imagem levamos alguns anos, mas para destruir uma imagem basta alguns segundos. Temos até uma lição dentro do curso Homem ao Máximo chamada Caricatura de Pai, que trata desse assunto com profundidade e com muita propriedade, que mexeu muito comigo quando eu fiz. Convido a você, homem, a caminhar conosco, pois andar sozinho sempre estará mais vulnerável aos ataques das imagens. Nós, homens, vamos muito pelo que nós vemos. Por exemplo, para controlar o acesso a sites pornográficos da internet, que são vitais para a proteção da família, utilize ferramentas disponíveis que possam proteger os seus desejos carnais, ou seja, sua vontade de acessar, proteja seus olhos e assim protegerá sua alma, sua família, sua reputação, ou seja, a sua imagem. Utilize softwares de proteção a downloads, bloqueie seus amigos que lhe enviam imagens que possam levar você a pecar. Seja transparente. Compartilhe o que está passando no seu coração. Como dizia Edwin Lewis Cole, a tormenta da tentação a pecar não se compara com a tormenta da consequência do pecado. Confesse uma tentação e não precisará confessar um pecado. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz: "Confessem os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados", porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta filtragem no que entra em nossa vida como homens através dos nossos olhos, sabendo da sua absoluta onipresença e como elas nos impactam, precisa ser alvo de nossa disciplina diária. Eu não sei se você já teve a sensação ou a necessidade de lutar com imagens que estão na sua mente. Então cuide com o que você vê. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz: "Não percas o teu tempo com fábulas e velhas histórias,
profanas. Empenha-te antes com disciplina. Ou seja, está falando, empenha-te antes. E ainda ele reforça, com disciplina, no caminho de Deus. A leitura e a meditação da palavra diariamente cria filtros fantásticos em nosso espírito, capaz de nos ajudar na disciplina e nos abster das imagens que querem nos contaminar. Uma antiga canção nos ensinava, não sei se você lembra dela, cuidado, olhinhos com o que vê, pois o Salvador do céu está olhando para você. O missionário Norman Grubb comenta na sua mente que a sua mente estava tão impregnada com a Bíblia que ela rejeitava instantaneamente qualquer coisa que não se enquadrasse nos padrões da Escritura. Quanto tempo eu e você estamos destinando na leitura, meditação e aplicação da palavra? Falamos no devocional anterior sobre de quem somos, ou seja, Jesus está em nós e Ele está vendo o que vemos. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Gostaria de abrir um parêntese para você. Eu não quero aqui apontar o dedo, eu quero dar para você uma direção, porque Jesus está de braços abertos para limpar a nossa mente, purificar o nosso ser e nos dar esperança. Fecha parêntese. O que prende a sua atenção, prende você. Quero repetir essa frase. O que prende a sua atenção está prendendo você. O que está prendendo a tua atenção no dia de hoje? Para a maioria de nós, o problema está em permitirmos que muitas informações, e neste caso imagens, que ingerimos se desviem dos filtros que temos desenvolvidos para discernirmos o que é nobre, puro, amável, excelente e digno de louvor. Você entendeu o que eu falei? Nós muitas vezes enganamos a nós mesmos, burlando os filtros que nós mesmos fizemos. Edwin Cole fala no seu livro Marido Irresistível da história de um homem que era juiz e ao pesquisar sobre o assunto de um caso que ele estava fazendo de pedofilia, ele começa a investigar o assunto. Mas só que logo depois ele começa a perceber que ele já não estava mais pesquisando sobre o assunto, mas aquilo foi um gatilho, que quando ele estava sozinho, que a família estava fora, ele ia procurar ver aquelas imagens. E ele foi liberto porque ele participou de um curso do currículo, na leitura do livro, ele abriu o seu coração e não caiu em pecado. Porque a tormenta da tentação a pecar não se compara com a tormenta da consequência do pecado. O que prende a sua atenção? Prende você. Esse é o tema do nosso devocional. Filipenses 4, 8 e 9 nos diz assim: por fim, meus irmãos, deixe-me dizer mais uma coisa. Concentre-se os vossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável e admirável, e tudo aquilo em que há virtude, em que há verdadeiro valor. Em resumo, tudo que aprenderam e receberam através da minha vida, Paulo está dizendo, tudo que observaram na minha maneira de viver, ponham isso em prática e o Deus de paz será convosco. Será que as pessoas que estão próximos podem olhar para nós e nos copiar em todos os nossos procedimentos? Gostaria de ainda falar aos adolescentes e jovens que são bombardeados pelas imagens e principalmente pela pornografia. Não posso de forma alguma proibir você a fazer isso, mas como homem que trabalha com homens há muito tempo, sei o poder que as imagens têm e o que elas estão fazendo e destruindo a família. Então eu peço a você, em nome de Jesus, não permita que os seus olhos sejam corrompidos pelas imagens pornográficas. Eu quero pedir isso para você, pois elas não saem mais da sua mente, prometem prazer e alegria, mas no fim é escravidão, derrota e destruição. Lembre-se sempre primeiramente, Deus ama você, Deus tudo vê. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para libertar os cativos e oprimidos de coração. Ele quer lavar você com o seu precioso sangue e direcionar você a uma vida plena nele. Filipenses 4, 8 e 9, eu quero repetir isso para você. Por fim, meus irmãos, deixe-me dizer mais uma coisa. Concentre-se os vossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável e admirável, e tudo aquilo em que há virtude, em que há verdadeiro valor. No nosso próximo devocional, eu quero falar sobre um tema, tirando um tempinho de folga. Qualquer que sejam as nossas justificativas, podemos ter a certeza de que
O que quer que prenda a nossa atenção, prende nós. Deixe o Senhor Jesus ser a absoluta atenção da sua vida e Ele o prenderá, entre aspas, em seu maravilhoso reino de bênçãos, proteção, vida, alegria, vitórias e ainda lhe garante a vida eterna com Ele na glória celestial. Lembre dessa frase. O que quer que prende a sua atenção, prende você. Fixe a sua atenção em Cristo. Fixe a sua atenção na palavra de Deus e seja um homem de verdade. Que Deus te abençoe.